Se você quer saber tudo sobre a vida em condomínio, aqui te dou uma dica. Num papo descontraído, vem comigo. Com convidados especiais vai ser divertido. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Histórias engraçadas pra compartilhar, dicas e truques para a gente se ajudar. Entre risadas e sorrisos no ar, vamos juntos nesse papo navegar. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Engraçadas pra compartilhar, dicas e truques para a gente se ajudar. Entre risadas e sorrisos no ar, vamos juntos nesse papo navegar. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Da vida em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. E chegamos nesse dia para o nosso segundo episódio da segunda temporada, porém o nosso 26º episódio, meu amigo na minha. É isso mesmo. Meu Deus do céu. Estamos chiques demais, segunda temporada, parece até série da Netflix. Não, e a gente, o que é mais inovador é que a gente sempre trazendo um conteúdo diferente para a nossa audiência qualificadíssima, que são vossas excelências. Então, aguarda aí, você já deve ter visto na thumb quem vai estar conosco, Sim. Mas segura o seu coração, Calma. Você está aqui conosco, já vá deixando seu like, já deixa seu comentário, compartilha com alguém para assistir também esse vídeo conosco, né? Vai escrevendo aí suas dúvidas, participando ativamente. E quero deixar meu abraço especial àqueles que fazem tudo isso aqui acontecer, que investem o seu dinheiro para estar aqui conosco. Um abraço especial para Penteado Jacob Advogados. Um beijo para Dona Sandra. Dona Sandra não, tem que chamar só de Sandra. Só Sandra. Eu beijo chamo de pra mamãe. Sandra. É, você chama de mamãe, eu chamo de Sandra, porque ela não é minha mamãe. É, mas ela é gente boa. Mas um beijo para minha mamãe também. Isso, aproveita. Aproveita. Um beijo pro meu pai, para minha mãe, especialmente para você, igual a Xuxa. Né? Que show da Xuxa é esse? Foi bom aquele, né? E também, né, um abraço especial aí para Estúdio 311, na pessoa do Marlon Ferreira, né, que mais uma vez está aqui nos bastidores, na produção deste episódio. E hoje eu tenho aqui a honra de receber um dos caras assim que é de alto gabarito, alto nível. Aliás, quando ele chegou aqui, eu quase fui em casa trocar de roupa, porque, meu Deus do céu, olha como é que eu tô. O cara veio chiquérrimo, né? Estamos recebendo nada mais, nada menos do que Cassiano Gora. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Bem-vindo. Eu que agradeço, uma honra imensa estar aqui compartilhando aí com vocês. Agradeço pelo convite e que possamos compartilhar boas e ótimas informações aí com todos. Show, maravilha. E como sempre, né, a gente recebe pessoas que realmente são influentes e são pessoas que dominam o assunto ao qual estão inseridas. E esse episódio, esse 26º episódio, tem por tema falarmos sobre tendências em imóveis de alto padrão, e por isso convidamos o Cassiano, porque nada mais, nada menos, Cassiano Prado Goras, 44 anos, natural de Curitiba, do Paraná, viu? Teu conterrâneo. É meu conterrâneo. É, isso. Residente em Florianópolis desde 2009, isso? 2009. Formação em gestão financeira e análise de investimentos, tem um MBA em controladoria e contabilidade. Cassiano é consultor imobiliário gestor desde 2010. Iniciou no ramo imobiliário em 2010 como corretor e ele foi se aperfeiçoando e conhecendo na vivência
até 2018, onde no ano de 2018 iniciou no mercado de alto padrão, o qual está até hoje. Meu amigo, esse é um mercado que cada vez mais está entrando com tudo na vida das pessoas, porque hoje os condomínios, né, você faz tudo lá dentro. Sim. Você basicamente tem gente que nem precisa sair de casa, se não quiser. Tem lá um home office para trabalhar, tem academia, tem piscina, enfim, tem tudo, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto... Eu já tenho várias perguntas, mas eu não vou fazer porque a gente quer saber Segura o coração. daquele negocinho lá, né? A gente sempre começa os nossos episódios, meu amigo Cassiano. Sim. Nosso objetivo sempre é falar e levar conteúdos relevantes para as pessoas, porém, a gente acredita que não há como valorizarmos aquilo que você faz sem valorizar quem você é. Então, esse é o nosso hábito aqui para todo. A nossa audiência qualificada sempre me escuta falar isso, mas a gente sempre tem que falar para o nosso convidado, afinal de contas, você não está sempre aqui, né? Está vindo aqui. Então, antes de saber o que você faz e todas as perguntas que nós temos aí para lhe fazer, nós queremos saber quem é Cassiano, né? Sua origem, infância, sei lá, algo que você entenda ser relevante para compartilhar conosco. Abra o seu coração, fique à vontade. Esse momento é seu. Momento fofoca. Momento fofoca. É interessante. O mais interessante é nós falarmos sobre nós mesmos, né? Essa é uma situação bem adversa. Cassiano, casado com a minha maravilhosa esposa Rosângela, tem um filho, Davi, que derrotou o Golias e veio, é um milagre. E eu tive uma mudança radical na minha vida, né? Em 2006 eu terminei a faculdade, a gestão, já trabalhava na área, eu era gestor financeiro, até na época eu trabalhei no Instituto de Arte e Cultura, o instituto que administra a Orquestra Sinfônica e a Camerata Antiga de Curitiba. Então eu trabalhei lá por 6 a 7 anos, e daí nesse momento eu fui convidado a vir trabalhar num grupo de empresas aqui em Florianópolis. E dali para frente começou toda essa mudança na minha carreira. Veio só eu e minha esposa, até então não tínhamos nosso filho, e passei por algumas situações bem adversas aí em todo esse tempo, né? Mas todas as situações eu sempre tirei como um aprendizado. Eu nunca me preocupei, será que eu errei? Será que eu não deveria ter feito? Não, eu prefiro me arrepender por aquilo que eu fiz do que eu deixei de fazer, e tudo a gente vai tirar aprendizado, seja bom, seja ruim, mas a gente vai tirar um aprendizado. E esse foi o caminhar até aqui, né? E estamos aqui hoje. Vamos ver a que ponto vamos, aonde chegaremos. Que legal, cara, que legal. É isso aí. Tô comendo a jujuba aqui, falei alguma coisa. Não, deixa você se ferrar aí, cara. Tá tão boa a jujuba aqui, cara. Muito bom. Tô com fome. A gente, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando que até o Lucas falou, que hoje os condomínios, eles oferecem tudo que um proprietário, um condômino precisa dentro, sem precisar sair. Aí, não comentei, mas me veio a pandemia na cabeça, que eu acho que foi uma... Pronto. Nós não vamos... Pronto. Não vamos entrar aqui na questão da tragédia, enfim, né? Sim. Mas vamos falar do que isso trouxe de revolução e inovação. Eu acho que o conceito de moradia também mudou um pouco, né? Do que as pessoas buscam, porque todo mundo se viu... Eu ia falar dentro de casa, sem poder sair, obrigado, e entendeu quão necessário e importante é você valorizar o teu imóvel, enfim. Né? Você viu isso, principalmente no mercado de luxo, que é o que oferece mais opções, né, para esses proprietários aí, ou futuros proprietários. Você viu isso? Como é que você está vendo o mercado hoje? Sim, na época da pandemia houve uma mudança radical nessa visão do morador, né? Todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas grande parcela hoje do mercado alto padrão, mercado qualificado alto padrão, ele aceitava morar num apartamento de 70, 80 metros quadrados, porque ele mal ficava no apartamento. O apartamento era simplesmente para você ir e dormir. Eu vou usar especificamente apartamento porque é principalmente a linha que eu trabalho. Nós também, nós tem estamos casas, então isso é o principal, né? Claro que existe o condomínio de casas, mas vamos para esse foco. E daí com a chegada da pandemia, aqueles 40 dias de total novidade, sem saber o que aconteceria no dia seguinte,
nós percebemos que começou a ter uma demanda por imóveis maiores. Então não bastava ter só a área comum do condomínio, mas sim a área interna do apartamento, ela teria que ser maior. Porque o pai começou a entender o que era viver com o filho 2, 3 dias dentro de uma casa. A mãe começou a entender o que era viver com o pai junto com os filhos dentro da casa, Essa é a dentro daquele pior parte. Com a apartamento. criança a gente se vira ainda. Mas aí foi. Sim. Eu vivi situações de clientes, casais que se separaram e casais que se conheceram nesse momento, tudo em função da pandemia. Porque eles mesmos deixaram claro, nós não nos conhecíamos. Como que a pandemia trouxe de situações para esses casais, para essas pessoas virem se conhecer, que chegou, se não me engano, a 18 dias, fechamento total, se não me engano, foi ali em março de 2020, né? E 2 anos aí de mais ou menos, né? Idas e vindas. Idas e vindas, né? Então, assim, isso trouxe uma mudança muito grande. Nós tivemos um caso, um empreendimento ali na beira-mar continental, a qual eu trabalhava, então nós tínhamos apartamentos ali de 180 metros quadrados. Nós tínhamos 10 unidades à venda há mais de um ano. Chegou a pandemia 18 de março de 2020, se não me engano. Foi. Quando foi no dia 3 de agosto do mesmo ano de 2020, nós não tínhamos mais nenhuma unidade. E o detalhe, a última unidade, ela foi vendida a R$50 mil a mais que o valor de tabela, porque tinham 2 clientes brigando por essa unidade. Uau. Isso é uma prática que não acontece no mercado hoje. Então, isso foi tudo em função da pandemia. Foram vivências que nós tivemos em função da pandemia. Alterações assim de... Você já viu o normal colocar uma banheira na suíte master do casal? Eles pensando em colocar banheiro para os filhos, porque queria ter algo mais para... Se viesse a acontecer aquilo novamente, poxa, meu filho tem que ter esse espacinho aí a mais no quarto. Então, foi uma evolução, foi uma novidade, uma tendência que veio para ficar, inclusive. Então, os condomínios eles aumentaram muito em relação a isso. As áreas comuns, né? Hoje é muito comum o home club, eles aumentaram muito. Então, você vai desde o trabalho ao lazer, convivência, no caso de salão de beleza para a mulher, barbearia para o homem, lavanderia em comum, tudo dentro do condomínio. Eu brinco Pub, muito. né? Tem restaurante, a gente vê em balneário, que é um Vários mercado. tipos de salão de festa, né? Desde É. o teens, para sala de jogos e a salão de festa adulto. Mas a gente brinca muito aqui, a gente já falou algumas vezes, que não muito tempo atrás, 10 anos atrás, tu comprava a área comum e ganhava um apartamento de brinde, né? Sim. Porque o apartamento era tão pequeno, Pequenininho, bem isso aí que você falou mesmo, que a questão da necessidade de ficar muito tempo fora de casa e na correria do dia a dia, normal, todo mundo tinha seu escritório e tal, e a pandemia, ela de fato, né, parece que a gente tá falando de algo tão distante, né, que vai fazer 5 anos já esse Sim, ano, agora nossa, em março, verdade. agora, né, fazer 5 anos, e é algo que realmente em 5 anos fez com que todo mundo mudasse seu estilo de Sim. vida, né, tanto hábitos quanto questão de trabalho, pensando inclusive nas suas empresas, tudo mudou muito, né, e com as construtoras não foi diferente, né, também tiveram que pensar nessas estruturas, porque querendo ou não, tem pessoas que ganharam um novo formato de vida a partir da pandemia. Tem empresas que até hoje não abriram mais seus escritórios, continuam com as pessoas trabalhando em home. Tem órgão público que não voltou, mas que continua ainda em 5 anos ainda em home office, né? Começaram a perceber que algumas coisas eram possíveis, né? Mas, meu amigo, tu quer falar mais alguma coisa desse Eu não, tema? é que eu não sei se, ia não mudar o sei se tema. tem na sua pergunta aí. Conta aí a fofoca. Mas assim, que eu vejo aqui. a gente aqui em Santa Catarina tem um dos mercados mais pujantes e os metros quadrados mais caros do Brasil, né? Sim. Superando o Rio de Janeiro, São Verdade. Paulo, até Brasília, né? Que teve, né, no caso Balneário, mas Florianópolis também não está muito longe disso, né? A gente vê uma verticalização muito grande, investimentos bilionários no nosso mercado imobiliário. Além das belas praias e né, de um povo acolhedor, eu vejo que também a segurança a segurança pública eficiente que a gente tem aqui também talvez seja um diferencial e a qualidade de vida, mas como que você vê o mercado de Santa Catarina? Por que aqui a gente tem essa... Balneário talvez seja fora da curva, né? Mas também nem tanto, assim, porque a gente tem empreendimentos também muito importantes aqui, né? Sim. Como é que você vê o nosso mercado aqui de Balneário? Itapema, eu passei por Itapema agora, falei, meu Deus do céu, cada vez que você passa aqui tem 3, 4 pretões Não tem saindo, mais, né, não tem a mais, lugar, assim, é um absurdo o quão pujante é. Enfim, comenta pra gente aí o que você vê
de tudo isso? A nível de estado, né? Vamos falar a nível de estado, com certeza o litoral aqui de Santa Catarina ele é muito mais promissor, né? Mas o mercado, no modo geral, ele tem uma valorização acima da média a nível de Brasil. Podemos pegar ali o oeste, a questão de Chapecó, valorizou demais os imóveis Sim, também. em Chapecó eles vão fazer uma torre também de 50 e poucos andares, estão fazendo lá, né? Eu vi, Exatamente. não sei mais, 60 e poucos andares. Então tá tendo essa mudança, né? Blumenau você já tem torres lá agora com 27 andares. Então já tá tendo uma mudança considerável isso. E o Brasil inteiro vê Santa Catarina com olhos que nem nós conseguimos ver. De investidor mesmo? Investidor. Tá. Temos situações não de balneário. Balneário já foi, mas hoje está crescendo mais a região de Porto Belo, né? Então, Porto Belo, hoje você compra imóvel em Bitcoin, você compra imóvel com saca de soja. Você não precisa comprar com dinheiro. Então, já existe uma demanda, já existe uma relação, por exemplo, ali, principalmente com a parte de Campo Grande, aquela região de Goiás, eles já trocam a saca, a própria produção, vem o caminhão trazer o grão para troca de imóvel, investimento em imóvel. Então, está tendo uma valorização muito alta. É explicável isso? É uma questão de demanda. Não tem uma outra explicação. Mas as belezas naturais e a procura do litoral, ela não é uma procura local, ela é uma procura mundial. Todo mundo investe nessa região. Muitas vezes diferente um pouco de São José, Florianópolis, Palhoça. Não tem essa visibilidade. Mas ela vai pegar a correlação, vamos dizer assim, a engrenagem ela continua. Porque o dinheiro foi investido lá. Mas quem prestou o serviço lá, recebeu aquele dinheiro, ele está nessa região adjacente, que também vai multiplicando, e eles vão trocando de imóvel, e aquilo tudo vai sendo uma engrenagem que vai se auto-retroalimentando também, né? Mas a região do litoral, sem sombra de dúvida, Florianópolis a gente tem mundial. A gente tem um plano diretor também, que apesar de ter sido revisado, e não é uma crítica nem nada, acho que cada um tem seu motivo para aprovar as coisas, né? Não estou lá dentro da prefeitura e nem dos órgãos ambientais para dizer se é certo ou não, mas nosso plano diretor de Florianópolis também trava esse desenvolvimento de grandes torres, né? A gente tem esse impeditivo, prédios no máximo de 3, 4 andares, dependendo do tipo de praia. É diferente de Porto Belo, Itapema ali, que o plano diretor já é para esse desenvolvimento imobiliário, né? Exatamente. Mas mesmo assim vocês estão aqui no nosso mercado. E como que você vê aqui? Vocês estão mais no continente, mais na ilha? Continente. Nosso foco hoje, né? O foco da construtora é o continente. Nós vamos até lançar aí até o final do ano o nosso primeiro empreendimento pezinho na ilha. A gente vai lançar bem pertinho da ponte ali, que é o projeto de spoiler, ascensão. Hein? Primeira mão, hein? Primeira mão. O projeto de ascensão para ir para a ilha, mas vamos chegar ali no estreito ali, do ladinho do Muito mar para entrar na ilha. Mas é um mercado que vai ser atingido em breve, vai ser atingido. E já com essa visibilidade, né? Hoje nós podemos falar em empreendimentos de alto padrão na região ali, o Parque da Luz, cabeceira da Ponte Hercílio Luz. A gente fala com empreendimentos hoje de 22, 23 mil metros quadrados. E aquela região antes da ponte, da revitalização, era uma região que os prédios estavam esquecidos, né? E aí não podia fazer nada ali, né? Não podia. E aí, de repente, a ponte foi volta a circular restaurada, tudo foi renovado e aquilo ali virou uma coisa sensacional. Você vai ali no final de semana, todo mundo caminhando, indo pro lado, pro outro, é bem isso aí mesmo, é uma alta valorização. Se eu não me engano, outras construtoras de alto padrão também já começaram a investir ali naquela região, né? Já tem... porque a Beira-Mar trouxe... De construir de novo prédios que há muito tempo ali aquela região estava realmente paralisada. E agora voltou a ter esse fluxo, né? A Beira-Mar Continental também trouxe esse maior fluxo, essa maior visibilidade para a localidade ali, né? Então, mas só para moradia, né? Porque, enfim, minha opinião é que leva nada a lugar nenhum, aquela Beira-Mar. Vai emendar agora, né? Diz que vai sair, né? Mas enfim. Mas traz uma visibilidade diferenciada, né? Sim, é bonito. É bonito demais, eu gosto. Todos os imóveis que faziam fundos para o mar se tornaram frente para o mar. Sim. Teve essa mudança. Acho que a grande questão que nos diferencia em relação ao balneário, você falou que balneário, a Bahia é própria para banho, né? Tu imagina se Florianópolis, do jeito que já é hoje, é altamente valorizado, se na beira-mar, tanto continental quanto norte, pudesse tomar banho ali. Sim. Cara, ninguém ia mais conseguir circular. Quem sabe a gente não região. chega no... Mas deixa eu puxar aqui, eu vou puxar aqui a corda aqui. Isso aí eu que fico focando aqui, entendeu? Agora volta, vou logo me conduzir. Eu estudo, eu preparo a pauta, eu me preparo. Eu já nem olho a pauta e nada pra ficar... O cara vem aqui e bagunça tudo, Cassiano, não sei. Tudo tá ligado ao a ideia é essa.
Perfeito. Mas, mano, eu quero te fazer uma pergunta, uma curiosidade mesmo. A gente sabe que eu também já sofri isso na minha vida, porque eu trabalhei sempre com vendas, né? Então todo mundo perguntava, tentou fazer tudo e deu errado. E você também vivencia uma área que as pessoas falam muito disso, né? O cara que vira corretor de imóveis, deu errado em tudo, então ou vira Uber ou vira corretor. É verdade. Existe. E você segue um caminho que eu vejo que é completamente diferente, né? Você se especializou para isso, você estudou para isso, você hoje realmente é um gestor, um consultor, você pega os seus clientes no colo, né? Eu vejo o seu trabalho, eu te acompanho lá no Instagram, o quanto você é muito consultivo, realmente leva a pessoa a encaixar dentro do empreendimento que ela de fato precisa, não abre uma prateleira, escolha aí, não, você direciona o que eles precisam, né? Sim. E eu queria saber, assim, o que aconteceu na tua vida que tu falou assim, cara, vou me especializar nisso, vou estudar, vou ser corretor, gosto disso, tal. Fala um pouquinho pra gente aí, que eu tenho essa curiosidade. Bom, vamos lá. Em 2009, quando eu fui contratado por esse grupo aqui para a região... Pode falar o nome do grupo. Não pode falar, fica à vontade. Pode. Oliveira Costa, foi no período. Eles tinham um hotel, eles tinham uma construtora e tinham livrarias, editora e livrarias. E eu vim como gestor desse grupo. E no momento estava sendo criada a construtora, então a gente precisava de um cuidado maior pela construtora. E pela dificuldade de tratar, pelo número excessivo de problemas que os corretores causavam para a construtora, eu tinha que solucionar isso. E eu achei uma brecha. Falei, poxa, mas eles ganham um valor considerável e não produzem da forma devida. E qualquer falha numa documentação ali vai te gerar um problema sério, principalmente para a construtora vendedora, né? E eu tinha que sempre estar solucionando aquilo, falei, não, peraí. Esse é o caminho. Fui lá, tirei o Cresci, eu já tinha a minha formação em investimento, inclusive imobiliário. Então eu só fiz algumas matérias ali, já consegui tirar o Cresci. Falei, a partir de agora é o seguinte, ou você faz tudo certo, ou eu vou te cobrar tanto para arrumar o teu serviço. Como gestor da construtora, ou faz certo. Para eles era tão comum não saberem ou fazerem de qualquer jeito, que era mais prático para eles pagarem do que fazerem. Situações de você chegar para um corretor e falar, cadê as certidões? Que isso? Mas, é o básico. Não, mas você vê e resolve ele, depois a gente... e assim foi. Assim começou. Então, por uma dor que eu sentia como gestor da construtora, eu criei uma solução que me levou a sair do grupo, porque a demanda foi tão grande e eu peguei uma afinidade tão grande por aquilo, que eu saí do grupo, saí da área de gestão e fui para a área comercial, área de compra. Linha de frente. E eu me identifico, porque eu sou advogado há quase 20 anos e atuo no ramo condominial já há muitos anos. Começou assim. Isso, também. e aí eu olhava os condomínios com alguns síndicos que talvez não desenvolvessem as habilidades ou as competências necessárias para aquele condomínio, enfim... E aí alguns condomínios que me contratavam, por que você não pega o nosso condomínio para administrar? Né? E aí a mesma coisa, uma oportunidade surgiu, e aí a gente tem a nossa empresa hoje que faz a parte de sindicatura profissional, né, justamente para suprir essa demanda. A gente não é uma empresa que a gente vai em todas as assembleias, enfim, não ataca o mercado, não me vendo como síndico profissional no mercado, não me posiciono dessa forma, me posiciono como advogado, né, que é a minha atividade principal, mas sim com esse segmento dentro dentro da minha vida, que é o síndico profissional, para trabalhar com essa área. E é bem nesse sentido. Exato. Né? Da oportunidade, você tá ali vendo uma oportunidade de negócio e você não deixar passar, né? E daí com isso, eu entrei entrei de cabeça, abri a minha própria empresa, entrei no mercado, né? Já entrei como uma pessoa jurídica, e muito consultivo, bem relacionado com o que você explicou ali, Lucas. Eu sempre fui muito de consultar, passar todas as situações para as pessoas, né? Então assim, eu quero comprar, mas a pessoa não sabe nada de financiamento. Eu já conhecia o financiamento, já podia dizer se dava, se não dava. Eu já tive situações de clientes que saíram totalmente irritados comigo, dizendo que eu estava rebaixando ele, ou que eu estava discriminando até certo ponto, que eu falei, vai ser muito complicado você conseguir o financiamento da forma que você quer. E não ia conseguir. Então, já tive esse tipo de situação também, mas era pura verdade, eu não tinha como fazer diferente. Só vender por vender, a regra do banco não é tua, né? Ali eu poderia falar, vende, tá tudo certo, amanhã lá na frente ele tem um problema e ia me gerar um outro problema. Então,
deixar tudo às claras e é questão consultiva mesmo. E assim foi galgando. Eu não entrei no mercado alto padrão já nesse período, né? Eu vim entrar somente em 2018. Aí sim eu entrei no mercado de alto padrão. Porque a gente vai vivendo e vai aprendendo com o todo, né? Muitas vezes você construir um barco, ele vai ser o mesmo processo. Depende se for pequeno ou se for grande. Então você já parte para o grande porque o processo e o trabalho vai ser o mesmo. Foi mais ou menos isso, essa análise que eu fiz e que daí eu consegui sim entrar, já ser reconhecido na área de alto padrão das construtoras e conseguir o acesso a Sims Construtora onde eu estou hoje. Perfeito. Inclusive, Sims, nota nós aqui. Nós estamos aqui, né? De coração A gente aberto. nunca pediu nada. Nem um apartamentinho. Não é isso. Não. É só um apoio. Não, mas é muito legal, porque a gente, de fato, a gente conversa com muitas pessoas, muitos síndicos. Alguns deles, você sabe, né? A gente se conhece também dessa área, através desses síndicos, né? Que eu trabalhei numa empresa que fazia as entregas, né? Da construtora Sims e tal. E é espetacular. Eu sou suspeito a falar, eu gosto, né? Sim. E eu vejo, assim, síndicos que entram lá também e precisam ter esse tato, né? De saber como administrar isso. E, Cassiano, eu preciso te fazer uma pergunta aqui. Hoje, você como um cara que é especialista no alto padrão, assim, o que você identifica hoje no mercado? O que esses compradores de apartamentos de alto padrão, o que eles estão procurando? Eu acho que a gente falou um pouco disso no início ali, sobre a questão da pandemia, mas se pudesse listar assim, ó, você, que é o cara que está na ponta comercialmente falando, pudesse hoje chegar para a construtora e dizer assim, olha, estão procurando isso. O que seria isso? O que o pessoal almeja hoje? Isso seria a solução para a dor deles ou o tipo de imóvel? Acho que as duas coisas, Tá, vamos lá. O tipo de imóvel, ele teve uma mudança, né? Então, antigamente, a gente falava muito do 3 dormitórios com uma suíte, ou 2 dormitórios, uma suíte. Isso também teve uma mudança com o tempo. Hoje é muito comum você ter 2 dormitórios, sendo os 2 suítes mais um lavabo. Então, isso já mudou um pouco o cenário. Tem uma demanda grande por isso também. Isso já vai trazendo uma classificação do imóvel já um pouco voltado por um padrão diferenciado, não vamos colocar em alto padrão. Nós classificamos o alto padrão como a qualidade dos materiais, o serviço prestado com aquele material, o tempo acima de tudo e a qualidade. Então, se a gente unir tudo isso e tiver um bom resultado, a gente pode classificar como alto padrão. O cliente, quando ele vai comprar um imóvel alto padrão, ele não quer perder tempo, mas ele quer qualidade. E ele não quer ter problema com o serviço. Então, se não tiver tudo isso muito bem unificado e muito bem alinhado, você não vai conseguir manter, você ter uma estrutura sólida na tua classificação alto padrão. Porque falar que é alto padrão, qualquer um pode falar. Agora você tem que entregar esse produto alto padrão. E você tem que ter um pós-venda desse produto alto padrão. Então, esse é o cuidado principalmente da construtora. E o nosso hoje, como o consultor de venda, nós temos esse cuidado também. Então, veio os 2 suítes, veio os 3 suítes, tem apartamentos hoje 4 suítes, ou 2 suítes, 2 demi-suítes, 140, 180, 300 metros quadrados. Mas eu acho que é importante esses banheiros tudo aí. É importante você diferenciar para a gente não passar a imagem aqui de que o alto padrão é só para pessoas milionárias. Não. E não é isso. Não. Você está falando que o alto padrão, ele é o padrão de construção e acabamento. Obviamente que ele vai ser mais caro do que por conta do padrão, mas ele não é inacessível, ele não é absurdamente mais caro do que com um padrão um pouco menor. É isso que eu acho importante deixar, porque nós só estão falando pra gente que tem muito dinheiro. Não, aquele prédio que tu vai entrar, por exemplo, e é tudo porcelanato, tem um checklist assertivo daquilo ali. E um detalhe, né? A quantidade de tempo que uma construtora que constrói um novo alto padrão leva é infinitamente menor do que uma construtora que vai construir Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não desmerecendo, mas elas têm também celeridade, tem uma equipe maior, consegue fazer tudo isso mais rapidamente. E outra coisa que custa muito é o que você acabou de dizer, o pós-venda, esse atendimento, porque todo empreendimento, a hora que ele começa a funcionar, ele apresenta diversos problemas, e não são problemas de construção.
trabalha, né? O Sim. sistema hidráulico passa a funcionar, as bombas passam a funcionar, as demandas. Então, isso apresenta problemas. E se o pós-venda é ruim, vira um pé de guerra o síndico contra a construtora, no meio do caminho os condôminos e Exato. está instaurado o caos. Né? E o planejamento da construtora num todo, né? Por exemplo, é também uma mudança que houve com a pandemia. O mercado, home market usual, sempre foi achado aquele espacinho para adaptar o mercado. Não era planejado, não era determinado um espaço já com estrutura elétrica, hidráulica, climatização e tudo mais. Hoje não. Hoje a construtora tem que se preocupar com isso para facilitar o processo que o síndico vai implantar lá depois o prestador de serviço naquele local. Tanto lavanderia e outros mais que cabem tudo dentro do condomínio. Então tudo isso já é projetado e planejado. Antes não. Você ia pegar aquele espacinho que não era usado e ia tentar adaptar e colocar a famosa gambiarra brasileira. Sim. Tem um Hoje não. síndico, um amigo Hoje é meu, tudo- que fez isso aí no condomínio dele. Ah, Mas não é gambiarra, não. Foi bem feito lá. Mas bonitinho. assim, você tem que dar o jeitinho brasileiro para funcionar. E hoje não, os empreendimentos novos eles já vêm com tudo isso planejado, né? Mais uma Muito bem demanda, você planejado. falou. Quer ver um outro exemplo básico, que às vezes pessoas dão risada do que eu falo, mas ninguém se dá conta. O condomínio que foi construído há 40 anos atrás, 50 anos atrás, sequer tinha espera para ar-condicionado. E hoje esses imóveis, todo mundo tem pelo menos um ar-condicionado. a gente está falando, a gente vai E mais aí estão longe. subdimensionados para aquela, A gente aquela tá, situação. hoje no meu condomínio, a gente está instalando a energia solar para que a gente consiga melhorar a nossa rede elétrica, alterar toda a parte, para a gente começar a olhar para os carregamentos de carros Carro elétricos. verdade. Então, assim, o movimento que a gente de um prédio de 8, 10 anos precisa fazer para um prédio novo que está sendo pensado sobre esse aspecto hoje em dia é gigante, é muito diferente. Sim, né? sim. Então, E a quando gente o precisa pessoal- correr atrás do negócio. Né? Quando Sim. o pessoal te procura, ele já pergunta sobre essa questão do carro elétrico, como é que tá? Já, hoje é muito usual, né? Porque hoje você tem dois pontos a se analisar em relação ao carro elétrico. Um deles, todo empreendimento é obrigado a ter o ponto elétrico público lá para o visitante carregar, que é o carregador Comunitário, vamos dizer o assim, carregador lento que eles chamam, Aham. né? Desculpa, o carregador rápido. Então qualquer um que chega ali, você tem que ter uma vaga de visitante dentro do condomínio para ter o carregador. Outra questão é você, proprietário, ter o teu carregador da tua marca apropriado para o teu carro na tua vaga de garagem. São duas coisas diferentes. Totalmente diferente, até por conta da voltagem, consumo, potência. Exatamente. E o Já tempo de falamos sobre carregamento isso, nós também, falamos né? inovadores. São os inovadores. Volta lá, ano passado, lá da Intertele. Intertele, acho que é o Intertele. 9º, 10º episódio aqui. Aí Pode trouxe vir, a gente eles falou pra sobre falar isso. sobre isso. Então aí tem o tempo de carregamento também. Não só o tempo, porque hoje raramente a família tem um carro, tem mais de um carro. Principalmente nesse mercado alto padrão. Então você tem que carregar uma, depois já tem que colocar o outro para carregar. É muito comum se ter dois carros elétricos. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Só que essa estrutura ela não pode ser ligada na energia do condomínio. Sim. Ela tem que ser ligada na energia, no relógio do proprietário. Então isso daí é um E a outro Celeste já não planejamento. permite, né? É, Que seja tem- dessa forma. é um outra. Então hoje Quer dizer, a não sendo empreendimento novo, né? Eu tô falando dos que já existem, né? os nossos empreendimentos novos de 4 anos para cá, a gente já consegue Já ter. consegue, daí aprova o projeto lá. Exato. Tá. Mas também existe uma demanda determinada, Uhum. não são todos que podem instalar. Então, aqueles que instalarem primeiro, conseguiram. Vai chegar no momento de uma demanda de energia que vai travar isso e não vai poder colocar verdade. mais. Então, os primeiros vão se beneficiar de uma outra forma, isso daí. Mas é sim uma demanda. Não só uma demanda, como é um fator de decisão para compra ou não compra do imóvel. Olha aí. Isso é um fator hoje. É raro você conseguir reverter uma situação dessa. Porque ele já tem um carro elétrico e você não oferece esse benefício para ele. Não tem como. Ele não vai voltar atrás do carro dele por causa do imóvel, ele vai trocar de imóvel. É mais fácil. Cara. Ele não vai. Ô, Então, Cassiano, e quando chega o pessoal lá assim, tá, alto padrão, pá, olha tudo, qual é a primeira coisa que o pessoal te pergunta assim, o que que tem no condomínio? Ou eles querem olhar primeiro o apartamento ou eles querem olhar primeiro a área comum? Eu tenho essa dúvida, porque eu nunca fui Olha, comprar um. eu acho que eu primeiro olharia o apartamento, depois a área comum. Não sei, tô respondendo a Sim, pergunta sim, pensando, não.
Tudo depende da faixa. Por exemplo, se for um casal que está pensando muito nos filhos, ele vai querer saber da área comum. Uhum. Agora já pode é ser, um no casal caso. que eu quero qualidade, eu quero meu apartamento, eu quero vista, ele vai para o apartamento. Então tudo vai depender de qual é a necessidade no momento daquele cliente. Tem situações que ele foi para o apartamento, não gostou, foi para a área de lazer, gostou, e a área de lazer conquistou em relação ao apartamento, e vice-versa. Tem apartamentos, prédios hoje, condomínios, que não tem uma estrutura tão avantajada de área de lazer, mas o apartamento é muito bom, muito bem localizado, que também vai convencer em relação à estrutura do condomínio. Então sempre depende. Teve um caso que eu vendi um apartamento porque tinha sauna no prédio. A mulher não comprou o apartamento, ela comprou a sauna e levou o apartamento. Ela nunca foi na sauna. Mas a sauna determinou a compra do imóvel, porque ela tinha um tratamento de saúde e precisava de sauna diariamente. Então, Olha aí. foi pela sauna. Que Foi pela interessante. sauna. Eu e o Marlon temos um amigo em comum que ele comprou um apartamento porque ele queria. Não, eu quero morar num lugar que tenha piscina. Daí eu perguntei pra ele, cara, quantas vezes tu usou a piscina do prédio? Acho que umas 2. Mas você sabe que a piscina, essa é a mesma relação que eu tenho com a piscina. É? Porque eu tenho piscina e na minha casa de praia, e aí eu fico tipo, cara, nesse verão eu não entrei nenhuma vez ainda. Olha aí. Mas tem que ter. Eu tenho que Tem que sentar ter. do lado dela pra tomar uma cervejinha. Entendeu? Porque eu banho de mar, eu vou O tomar banho ambiente, no o mar, ambiente. entendeu? Que é onde eu gosto de tomar banho. Sim. Vou me refrescar no mar, mas a piscina tem que estar lá. É isso. Eu sou esse teu amigo aí. eu nem tava falando de ti. Não, mas eu falo assim, Nem tava. Agora eu tenho 2 mas amigos. esse prédio não tem piscina, então eu não vou comprar. Mas também não iria no prédio. Não. Mas o teu prédio tem piscina? Não, meu prédio não tem. Tá, é na casa de praia. É, O cara é chique, né? Tá vendo? Aí eu- Sabe o imóvel de alto padrão que você vende? Tá aqui, cara. Não, Esse é não. o cara. Eu tenho- ainda não. Eu ainda fico com o meu Ele tá bem apartamento. acessível, Eu porque ainda facilidades uso que meu compra. apartamento por conta da casa, na praia que eu vou todo final de semana. O meu apartamento eu tô nesse conceito ainda. Tipo, é só pra dormir, entendeu? Perfeito. Até também as crianças virem, começar. Aí eu caio nesse outro problema. Aí é outra história, é verdade. Aí depois eu vou procurar você. Ô, Cassiano, mas eu vejo assim, né? A gente tá falando muito do imóvel em si, a gente tá falando muito da transformação que o mercado trouxe, a gente falou sobre o próprio conceito que as construtoras já estão pensando e tal. Mas quando a gente entra aqui no nosso público, né? Falando aí de pó de vizinho e tal, o que você acredita como consultor, né? Como que deve ser a postura do síndico que assume um imóvel desse? Um imóvel de alto padrão. Um cara que está se colocando à disposição para ser síndico. Lá, a gente, né, falou de alguns síndicos que a gente conhece que cuidam desses imóveis. Qual que tem que ser a postura desse cara? E o que a construtora espera também desse cara? Você tem essa correlação para nos passar, por gentileza? Olha, eu posso falar com propriedade o que a construtora espera, né? Agora, dentro do condomínio, o que é o melhor formato para ele trabalhar, a gente sugestiona, né? Sim. A construtora, ela vai já pensar em fazer um regimento sempre o melhor para o condomínio. E isso também demanda que o síndico seja rigoroso nos controles e tudo mais. Por exemplo, a construtora ela se preocupa em ter garantia dos equipamentos da academia, do aquecimento, das placas solares, do salão de festa, garantia estendida, não só aquela garantia de 1 ano que você comprou e vai gerar um problema para o condomínio. Então ela já se preocupa com esse todo no seguir. Ela não vai usar um revestimento, uma pastilha ou uma tinta que em 2 anos está com um problema ou o revestimento vai começar a soltar. Ela vai se preocupar isso daí com um longo tempo de durabilidade. Então a parte dela nós entendemos que ela está fazendo muito bem, mas se o síndico não fizer a dele, não vai solucionar todo aquele investimento que a consultora fez. Então ela se preocupa, cria manuais para os moradores e também para quem for administrar o condomínio para deixar isso tudo muito bem claro. A forma que deve ser tratado, como deve ser cuidado, de quanto em quanto tempo se faz as revisões, limpezas e tudo mais. Então assim, ela faz o melhor. Aí vem a questão dos condôminos, porque quando entrega o empreendimento, a primeira reunião de condomínio, ninguém se conhece. Então vai chegar uma pessoa lá e vai se candidatar. Você não Isso tem é um muita problema. opção. Conhece, não conhece, é morador, não é um profissional, não é. Então assim, fica algo um pouco mais complexo de tomar uma decisão, ou ter argumento, ter propriedade para tomar decisão. Mas eu acho que o imóvel alto padrão ele já vai te dar uma propriedade, uma estrutura para você ter a melhor tomada de decisão, ou uma tomada de decisão com informação.
pelo menos a informação para tomada de decisão de quem assumir esse cargo, ela vai ter que estar muito bem, tá bem clara, tá bem esclarecida ali, né? E temos situações, chega a nós, né, situações de síndicos que são elogiados ao extremo e síndicos que em 2, 3 meses está todo mundo pedindo para sair. Então, numa mesma qualidade de imóvel, vamos dizer. Isso é uma coisa que é complicado, né? Vocês vivenciam isso, eu acho que melhora. De vocês, mas eu acredito que um síndico, mesmo comprando um imóvel ou até sendo síndico profissional num imóvel de alto padrão, ele pode ter a capacidade de depreciar aquele imóvel. Óbvio, claro, com certeza. O meu ponto, desculpa cortar, mas o meu ponto de vista, eu acredito que assim, o profissionalismo, a competência, ela sempre se sobressai à vontade, às vezes, de fazer. Então, os síndicos profissionais, nesse caso, eles são sempre os que têm um resultado melhor do que o síndico que é o morador. Não que ele não vá fazer muito bem feito, mas geralmente o resultado é diferenciado. Até mesmo pelo conhecimento, relacionamento com fornecedores e tudo mais. Temos um caso no empreendimento nosso em Campinas, o Absoluto, que é uma moradora e é o melhor condomínio que tem, todo mundo ama, se ela falar em sair, todo mundo chora, faz uma festa para ela ficar. E é uma moradora. E assim, então, eu vejo, Lucas, que os problemas eles se repetem em todos os condomínios, seja de qualquer tipo de padrão de condomínio, eles se repetem, né? E todos eles demandam manutenções preventivas, que são obrigatórias, o cuidado, o interrelacionamento pessoal e por aí vai. Né, cumprir o regimento interno, a entrega, a gente tem acompanhado agora, inclusive, um condomínio com 600 e poucas unidades, que também tem o status de clube e tal. A entrega foi muito traumática, porque as pessoas elas estão ali na expectativa de receber os imóveis, e aí todo mundo quer usar a piscina, todo mundo quer usar as quadras, todo mundo quer usar a sauna, todo mundo quer... E viram, sabe, aquela euforia de... Então, para gerenciar esse momento de entrega, né, de início, onde está todo mundo ali numa expectativa gigante, é difícil. E precisa ter habilidade. Criança com um brinquedo novo, né? Porque todo mundo quer utilizar o condomínio. Eu comprei, quero usar, quero. E mesmo sendo de alto padrão, pode ser que seja o primeiro imóvel da pessoa. Sim. Né? Então a pessoa está na expectativa, está lá reformando, está indo marceneiro, aí são 15, 20 prestadores de serviço por dia, Quer levar a família, todo mundo fazendo obra, todo mundo querendo usar a piscina. Então, assim, para gerenciar precisa de experiência. Porque verdade. Conciliar tudo isso não é fácil. Mas eu queria que tu botasse o terno aí agora. Tá. Eu quero fazer uma pergunta para o advogado. Cassiano tocou num ponto bem importante, eu não tinha nem anotado isso. Muito obrigado, você é uma pessoa muito inteligente, pode vir mais vezes. O microfone está aberto, quando vier lançar alguma coisa, vem me contar pra gente. Eu acho muito importante isso que ele comentou sobre a questão dos manuais. Né? E existe sempre aquela questão, garantia 5 anos, garantia 10 anos e tal. Você, quanto advogado, quando orienta um síndico, na verdade não só um síndico, quando você orienta isso, acho que acaba sendo o condomínio de modo geral, né? O que você diria como advogado, assim, esse item é importantíssimo, você não pode deixar de olhar e analisar, esse item você precisa cobrar da construtora. Vamos dar um exemplo aqui, eu observei que tem uma rachadura. Qual é a melhor forma de informar isso para a construtora? Tal, primeiro que todas as construtoras, todo empreendimento, os manuais são obrigatórios. Tá? É obrigatório. Não independente do padrão de construção, eles são obrigatórios. Tá? E a gente tem a BNT, né, que define quais são as normas técnicas e o padrão disso e das garantias de cada item desses. Entendi. Tá? Então existe uma regulamentação para tudo isso. Qual é mais importante? Todos são. Perfeito. Porque um depende do outro, né? A pintura tem que lavar 2 anos? Tem. A parte hidráulica tem que fazer a manutenção das bombas? Tem. Agora, a gente tem algumas questões mais graves, como, por exemplo, a proteção contra incêndio, né? Que pode gerar, enfim, né? A vida das pessoas que estão ali, manutenções de elevadores, enfim. Mas tudo é importante. Entendi. E a obrigação é do síndico. E aí eu sempre bato nessa tecla, porque às vezes a pessoa, como condômino, que é proprietário, quer ser síndico e não tem a expertise de um profissional, talvez não tenha ideia da gravidade que é você poder responder criminalmente por uma omissão de uma manutenção dessa. Caso aconteça um problema. É responsabilidade criminal e civil. Né? E com o seu próprio patrimônio. Mas pode perder até o próprio apartamento, que não pode alegar bem de família.
entendeu? Porque está dentro de uma relação condominial. Então, é muito complicado, é muito complexo. Por isso que síndico profissional, até quem está começando, precisa estar atento a todas essas manutenções. E isso acontece, tá? Eu estava essa semana com uma questão justamente dessa, que tinha que ter trocado nas juntas de dilatação, que tinha, no condomínio tem um... eu não sei os nomes disso, né? Porque eu sou advogado, mas tem um silicone que passa ali para não entrar água, né? PU, isso. E aí tinha que trocar a cada 2 anos, e aí parece que o condomínio não trocou, e aí... Só que a infiltração da condomínio já era anterior, então foi em 2020, já foi entregue o empreendimento, em 2021 apresentou o mofo na parede, em 2022 foi feita a troca de PU, aí depois persistiu, enfim. E até onde que é garantia? Não, a gente perdeu a garantia, agora é o condomínio que responde. Então é tudo muito delicado. Aí o síndico foi chamado e falou, tá, e aí? Foi trocado? Não me lembro. Cadê a nota fiscal? Cadê o comprovante do serviço que foi feita a manutenção? Para a gente dizer, olha, de fato, isso foi um erro construtivo. Perfeito. Então, e aí lidar com a construtora é nesse sentido. Que a construtora, ela vai assumir a responsabilidade por 5 anos, que geralmente é o prazo de garantia, dependendo do que mas no geral, a maioria das quesitos são 5 anos. Mas o condomínio precisa fazer a parte dele, senão perde a garantia. É igual um carro, gente. Você não levar lá na mecânica da concessionária para fazer a revisão, você não perde garantia, é a mesma coisa. Sim. E é isso que eu queria até reforçar, né? Que esse manual vai indicar isso, né? Então essa pessoa que está se colocando à disposição, seja ela profissional ou fazendo um serviço profissional, mas sendo condômino, precisa estar atento a esses manuais, né? Você citou, por exemplo, da academia. A academia vai ter lá, a esteira vai ter uma garantia estendida se você tiver a limpeza, né? Sem falar das manutenções preventivas, que também são aquelas que vão ajudar a evitar esse desgaste, esses problemas, né, do que a gente está falando. Então, né, a corretiva é necessária também, mas a preventiva vai evitar. E até o que eu falei, a garantia da construtora... ela serve justamente para isso, porque o prédio, depois que ele vai trabalhar, existe qualquer imóvel que você comece a utilizar, ele pode apresentar algum tipo de problema. Tu falou o prédio vai trabalhar, eu fiquei imaginando o prédio. Daí eu fico colocando... não, porque assim, a construção, a estrutura de lata, o elevador vai estar sendo ligado. Só um pensamento intrusivo aqui. A parte hidráulica, que acho que o terror do síndico, vai funcionar, a bomba pode travar, pode entrar ar na bomba, pode ter demanda de consumo, ou enfim. Aquela questão, como organizar todas essas mudanças, tudo isso aí, inclusive... Porque as pessoas, elas entram no Isso é um tema que a gente tem que trazer, hein? E as pessoas... Como fazer uma entrega saudável. Saudável. E isso é o mais complicado, porque o alvoroço é o que mais atrapalha, tá? Porque daí todo mundo tá naquela ansiedade, e tudo bem, né? As pessoas estão na expectativa, né? Então, o marceneiro dela é o mais importante do que o A, o B, o C, então ele tem que entrar, ele precisa trabalhar até mais tarde, não pode, porque o regimento não permite barulho depois das 19 horas, enfim, conciliar de fato toda uma engrenagem, mas passa. Se você estiver sofrendo isso, síndico, passa. Ele passa. Tem um ponto que é uma evolução, uma inovação, e que gera alguns problemas em relação da falta de manutenção preventiva, que é o caso do gerador de energia. Olha aí. Então, muitas vezes, se fornece o gerador de boa capacidade, de boa qualidade, mas você tem que ligar ele de tempo em tempo. Sim, porque quase às vezes não usa muito o combustível. Né? Então, tem várias coisas a se fazer. Tem gerador, chega lá na hora que precisa do gerador, o gerador não vai funcionar. Sim. E o transtorno que isso pode gerar. É um item bem importante mesmo de ser analisado, né? Não só o gerador, tem o elevador sofre muito com a questão mudança e, né, elevador é um item que tem que estar sempre de olho. Aí o pessoal pensa que uma vez por mês o cara vai vir ali. Nessa época, eu já participei de entrega de condomínio, por isso eu posso afirmar isso. Essa é a época que você vai ter que chamar mais vezes o técnico, porque às vezes o pessoal passa do peso ali e acaba prejudicando, né? Então tudo isso tem que ser muito bem analisado, mas esse assunto acho que a gente vai... Vamos, eu já tenho mais outro alguns podcast síndicos aí para falar sobre esse tema. Legal. Automações, né? Muito comum hoje, tem várias automações dos condomínios de essa parte eu adoro. Eu sou ruim de tecnologia, mas eu adoro essas coisas. Não, e é um fato que, assim, não adianta uma construtora colocar e você não souber como administrar isso, né? Eu recentemente fiz uma visita a um síndico, o Edgar. O Edgar, até a gente pode conversar com ele sobre esse tema. O Edgar é síndico num condomínio, não vou citar o nome, enfim, aonde a construtora
que é uma excelente construtora aqui da região, que investe grana nos seus imóveis, falou, nós vamos criar o condomínio mais moderno que tem, só que isso era 10 anos atrás. Sim. O que era super, ultra, mega moderno há 10 anos atrás, hoje é ultrapassado. E aí hoje o condomínio sofre com a demanda de uma inteligência, não uma inteligência artificial, desculpa, uma automação que foi instalada no condomínio que hoje não funciona da maneira adequada. Então tudo isso também tem que ser muito bem analisado, muito bem pensado, mas como eu disse, esse é um assunto para um outro podcast. Cassiano, meu Deus do céu. Já? Temos que partir para o final. Passa Sério, rápido, cara? né? Passa A voando. gente fala demais também aqui, né? Mas- Nosso convidado. Cassiano, eu acho que o pessoal te conheceu um pouco melhor aqui, já, né, viu o quanto você é um cara consultivo e tal, mas eu queria que você, olhando para aquela câmera lá, ó, anotei aqui, como que você pode somar com aqueles que nos assistem? Como os seus serviços podem vir a solucionar a dor dos nossos queridos telespectadores? Pode fazer seu jabá. Fica à vontade, esse é o vendo momento isso, do trabalho em tal lugar. Se quiser anunciar alguma coisa, pode anunciar. A gente não. Ótimo. Aqui é teu espaço. Assim, eu acho que o papel do corretor de imóveis, né? É o gestor, o consultor Não. comercial. Ele- Espera só um pouquinho. Desculpa. Vê se é importante, vamos ver. É importante? Mas eu não vou ter negócio não. Ih, então não é tão importante assim. Nem fala quem é. O mais importante que eu tô... Nem fala quem é, a pessoa vai E por no ar, Por tudo. coincidência, é aquele condomínio grande que eu falei. Então vai. Desculpa. Não, isso aí- Desculpa. Deixa eu até tirar aqui. Aqui quem sabe faz ao vivo. Quem É sabe. isso aí. Deixa eu desligar. Eu acredito que o papel do consultor é deixar sempre tudo muito bem claro, esclarecido. Aconselho que sempre procure um, de preferência que seja a mim, agradeço também. Sim. Para quem quiser me seguir, me acompanhar aí, minhas redes sociais é @CassianoGoras, Cassiano com K e 2 S. E estamos à disposição. O que precisarem, contem conosco. Temos ótimos imóveis, produtos aqui no continente, região de São José. Estamos à disposição. Sims Construtora sempre na frente. Aí, ó. Isso, que legal. que O bonito. logo é tudo, né? Muito bom. Eu tava comendo, eu achei que ele ia demorar mais. Ia Peguei demorar. uma jujuba. Cassiano, obrigado, cara. Cara, tu tá proibido de trazer isso aqui. Não, mas isso aqui é uma delícia, né? Obrigado, tá, por vir que aqui, agradeço. dispor do seu tempo para compartilhar do teu conhecimento. Nosso microfone vai estar sempre aberto para o que você precisar e o que tiver de novidade dentro do condomínio, a gente traz aqui para a galera. E muito obrigado. Obrigado mesmo. E a gente está à disposição. O que vocês precisarem também. Eu falei com o Nami, falei assim, e se a gente falasse sobre esse assunto? Então, pô, realmente, né, a gente... A gente não falou Sim. sobre o mercado Passamos imobiliário o ainda. ano 2024 inteiro sem falar justamente de... Falamos de condomínios, enfim, Sim. mas para as pessoas irem morar lá, elas precisam comprar esses imóveis, né? E a gente nunca tinha Exato. parado para falar desse assunto. Então, de fato, quero te agradecer. Muito bom. Muito obrigado mesmo pelo teu coração disponível, de estar aqui com a gente, ter somado. Eu aprendi muito com você hoje e eu tenho certeza que quem nos assistiu também. E fiquei com vontade de comprar um apartamento. Que bom, que bom. E estou à Só disposição. falta o também. dinheiro. Vontade a gente já tem. À vontade. Esse é um, Não é, esse é Marlon? um pequeno detalhe. Existe o planejamento trabalhar, né? financeiro que a gente resolve. Esse ano eu tô com vontade de ir para Paris igual ano passado. Ano passado também tive vontade. Não, ao invés de ir também pra não. Paris, já guarda para os 30 mil que você vai gastar em Paris, é para guardar para já dar 30 entrada. mil? Foi generoso. Agora, se fosse 30 mil, tá bom, né? mais? Acho que deve ser. É. Mas, outro assunto. Falar sobre viagens. Não, Viagem, cara, tá olha aí, bom, então. Tá surgindo muita coisa aí. Mas é isso, meu Colocamos à amigo. Muito disposição, obrigado obrigado. mesmo, tá? De Obrigado. coração. E quero agradecer. Não, sua mensagem final. Não, a minha mensagem final foi de agradecimento. Se vocês procurarem e quiserem um apartamento, procura o Cassiano. Cassiano Goras. O cara vai. Mas o teu Instagram tu já falou? É bom. @Cassiano Goras. @Cassiano. Não é mais aquele Cassiano Consultor? Eu tanto tenho os dois. Ah, É o Cassiano Goras que é o mais fácil. Bom. O cara é chique, tem dois Instagram e tudo. Eu não consigo dar conta nem de um. Mas é isso aí. isso. E a você, Vamos meus lá. amigos, que mais uma vez nos acompanharam aqui nesse episódio. Como sempre, às vezes a gente se passa aqui, é um pouco palhacinho, a gente sabe, mas é tudo para divertir você que está aí do outro lado e também levar Isso muita aí. informação. Nosso muito obrigado. Também a Penteado Jacob, que apoia esse podcast aqui, como sempre, desde o início, e vai continuar apoiando, assim, eu espero, né? Vai, a não ser que você queira substituir o Não, advogado eu aqui. não. Ah, não, então A tá. não ser então- que, e nem você me substituir. Também não. Vamos conversar sobre esse Nem o negócio. Marlon também. Não. Nem o Marlon também. Tá tudo E bem. também agradecer mais uma vez aqui ao Estúdio 311 na produção do Marlon Ferreira, mais uma vez esteve aqui conosco.
E você, nossa Só audiência... antes de você encerrar, eu acho isso tão chique. Né? Produção, a gente tem produção, Chique, tem 3 câmeras, é chique. Vai chique, chique. E a você, nosso querido telespectador, audiência qualificada, se ainda não fez, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com outras pessoas que também precisam estar ouvindo um pouquinho daquilo que nós falamos aqui e não deixe de nos acompanhar. E até a próxima. Eu sou o Lucas Carminati e esse foi o 26º episódio do Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Tchau! Tchau! Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio.